Fala, gente! Mais um Conta aqui. Não me pergunta qual o número do episódio, porque eu não sei mesmo. Sinceridade, eu fiquei tentando buscar aqui e me perdi na conta. Bom ter você aqui mais uma vez. Se inscreve aí no canal. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês aqui. Todo mundo fala assim, você quando começa o podcast, você não fala, se inscreve no canal. Irmão, eu sou de São Gonçalo. Sou de 74. Essa cabeça aqui é cheia de traumas. A quinta série prevalece. Então a gente não consegue falar aquela expressão. Se inscreve no meu canal, sabe? Assim, a gente leva logo para um lado errado da vida. Então me desculpa, mas se inscreve aí, clica, compartilha. Hoje o convidado é um cara gente boa pra caramba aqui. Já matou metade da comida, graças a Deus que tem. Louvado seja Deus por isso. E tô muito feliz de verdade, mas você se inscreve, participa, compartilha. Se quiser fazer o patrocínio, que a gente tá precisando de patrocinadores, inclusive pro dente, que eu quebrei meu dente. Dá pra focar aqui? Que eu quebrei o dente? Ó. O cara não sabe o que... Ó. Ninguém consegue me finalizar, mas quebrar meu dente consegue. Então, dentistas, venham pro Conta aqui. Hoje eu tô recebendo essa figura simpática, feliz, né? Quem come uva é o quê? Uveiro? DG, seja muito bem-vindo. Olha, obrigado pelo teu carinho. Tá? Eu não sei nem o que dizer, porque quando eu cheguei aqui tinha 10 quilos de uva. E eu sou um gordo com defeito. Eu troco a batata frita pela uva. É mesmo? Já foi aqui, ó. É uma pessoa diet, quase. Você é quase fitness. Você é pré-fitness. Eu tô no caminho de evolução, mas assim, a uva me pega desde muito sempre. Apresenta a convidada do lado aí. Daqui a pouco... Não, apresenta, já tá aparecendo na tela. Já tá aparecendo? Já tá aparecendo. Eu quero que você faça o release dela aí. Eu ia fazer uma chamada triunfal, porque se tem uma coisa que resume muita coisa na minha história, tem um nome, que é Viviane Freitas, né? Pros amigos é Vivi, pra mim é... Posso falar? Não vou falar. Gostaria desse exposit? Gostaria, mas eu vou manter isso em sigilo, em segredo. Senão meu canal cai já nesse... Não vou expor o meu apelido carinhoso. É Vivi. E é isso. E depois eu conto por que eu digo que é... A Vivi é o quê? É sua cuidadora, assessora, mãe? A Vivi... É ótimo. Olha... Você falou que a quinta série mora na tua cabeça, mas se te falar o que veio na minha, eu não vou acabar com a reputação do Conta aqui, entendeu? Eu ia falar que eu sou um bebê porque ainda mamo, mas não pode. Corta isso, gente. Olha, já falei. O que eu faço agora? Eu sou cuidadora. Cuidadora! Só cuidadora. Cuidar do DG é difícil? Ele falou que a quinta série mora na cabeça dele, mas mora na minha. Tá. É difícil cuidar do DG? Eu conheço ele há muitos anos. Sério? Não vou falar quantos pra não assustar. Pode falar, eu sou novinho, gente. Você Ele pode é conhecer. quantos anos, Você pode bebê? ter, Fala aí, chuta aí. você pode ter estado na apresentação dele. Eu tenho apenas... Você é um adolescente. Ó, como é que eu sou maneiro. Tu era uma menina, adolescente, né? E ele foi apresentado e tu tava lá tirando foto. Kodak. Aquela Kodak. Que foi revelar. Depois. Eu tenho só 33 aninhos. Então, eu te conheço desde quando? Quando que você começou a trabalhar? Eu tinha 16. É nesse nível. É mesmo? Mas hoje vocês também fazem um trabalho profissional bacana. E vamos lá, DG. Profissionalmente, a gente já trabalhava juntos. Você é semifinalista do The Voice, né? Isso aí é notório, nacionalmente foi visto. Eu tenho algumas perguntas e algumas curiosidades desse universo que eu não conheço, de verdade. Mas eu sei que você tem uma trajetória de vida que te levou lá. O que faz você querer participar do The Voice? Na verdade, não foi um querer, porque o The Voice, ele vem na minha história depois de um primeiro trauma de televisão, que foi em 2010, quando eu participei do Ídolos. Ah, tu participou? Sim, eu fui finalista do Ídolos em 2010. Tu foi finalista? Sim. Vou achar essas imagens aí. Então, lá em 2010, eu fui participar do Ídolos. E na última fase do programa,
do ao vivo, a gente faz uma audição que eles decidem quem vai para as disputas finais para público na televisão. Na televisão não, no programa ao vivo, né? E eu ouvi que cantar não era pra mim. A indústria não tinha lugar pra mim. Porque pra alguém com meu padrão de cor, de corpo, naquele tempo, não era interessante pro mercado. Então eu podia cantar muito, mas comercialmente falando não era interessante. E isso mexeu com você? Sim, isso me fez... Se a gente, com todo respeito aqui da história, mas Olha se a gente que... olhar pra um Vando, um Tim Maia, que não era um estereotipo de beleza, de grandeza, mas os caras fizeram parte da história da música popular brasileira. Mas aí a gente vai para gerações, né? Porque assim, a indústria musical, ela tem fases. E existem alguns momentos da indústria em que, de fato, lá, né, Jovem Guarda, até o jeito de cantar e o que cantar no Brasil era diferente, porque naquela época era a guerra política, ela era exposta através das canções. As pessoas militavam as suas necessidades políticas através de canção. Isso foi com Elis Regina, isso foi com outros artistas daquela geração. Com o passar dos anos, a indústria vai mudando e a estética começa a prevalecer. Né? O mercado começa a criar um padrão comercial de consumo, e aqui no Brasil, principalmente, a gente começa aquela questão do culto ao corpo, do padrão de beleza, né? Do corpinho que agrada, do rostinho que agrada. Então, isso começou a ficar muito latente no mercado, e 2010 era o auge, que 2010, se você parar pra pensar, é o ano que surge Luan Santana. No boom de Meteoro da Paixão, no boom do sertanejo universitário. E naquela época, o padrão que o mercado consumia era aquele padrão do cabelinho arrepiado, né? Carinha de boneco. E eu era o oposto. Porque sou preto, sou gordo. Tentando entrar no mercado que tinha pra caraca, velho. Mas o mercado brasileiro não é um mercado que consome voz, não, tá? Sim, mas a minha pergunta pra você é o seguinte: você disse que alguém falou pra você que você não se encaixava. Isso afetou no seu desempenho ou você nem chegou a participar da final? Não participei da final, foi no dia da minha eliminação. Esse alguém falou isso aí, tu peguei. Foi o dia que eu deixei o programa. Então, assim, aquilo entrou na minha cabeça de um jeito que eu coloquei na minha cabeça, que de fato eu sabia cantar, mas se eu quisesse viver da música, eu tinha 2 caminhos. Ou fazer ela por hobby, ou ir para um lugar onde a voz aparecesse e a pessoa não, que era cantando dublando filmes ou gravando backing vocals. E foi o que eu fiz durante a maior parte da minha vida. Caraca. Né? Eu canto desde os 4 anos. Eu comecei a cantar com 4 anos de idade. Foi a primeira vez que eu cantei em público, né? Eu cantava com a minha irmã, inclusive. Minha irmã parou de cantar e eu segui cantando. Depois que eu passei tudo que eu passei na minha infância, da questão do abuso, de sair de casa e de ir tentar meu caminho, em 2010 eu me dou com essa realidade de ir pro primeiro programa de televisão. E lá eu ouço que o mercado não tem lugar pra mim. Antes do Ídolos, eu já gravava vocal. Que eu gravei meu primeiro vocal, eu tinha 11 anos de idade. Mas tu tem CD? Eu não sei mais o nome que eu falo hoje. Você tem alguma coisa sua? Trabalho meu não tenho. Não. Eu sempre... Vocais eu gravei muitos. Entendi. Né? Mas eu nunca tive meu trabalho por 2 motivos. Um, na época que eu comecei a cantar, gravar um CD era muito caro. E eu não tinha a menor condição, né? Porque primeiro que eu já não estava mais em casa, já morava sozinho, desde muito novo, já ia atrás do meu caminho e não tinha condições de gravar um CD. É que antigamente, assim, se gravava CD, né? Hoje a gente pode... Se a gente for gravar um álbum, vai ficar caro. Mas, assim, hoje existe a oportunidade de se gravar um single e você tem a facilidade da internet na divulgação. Antigamente não tinha isso. Às vezes a pessoa tinha a música, mas não tinha... E você ainda tinha que fazer chegar a música. Sim, porque hoje... a internet, ela é uma ferramenta que ajuda muitos artistas independentes, que ajuda muitas pessoas que não têm condições de bancar trabalhos de grande porte. Exato. Então, com um celular e um violão, você tem a oportunidade de gravar uma música, ela viralizar, alcançar muita gente e você conseguir ser reconhecido. Na época que eu comecei a trabalhar, não. Na época, se você não tivesse condições de gravar um fonograma
de ter condições de pagar uma grande rádio para executar a tua música, prensar uma quantidade para comercializar, ter alguém que te desse oportunidade para tocar numa grande rádio, porque assim, ou você se humilhava na frente de uma rádio, na expectativa e na esperança de que alguém te ouvisse e te desse uma oportunidade por caridade, ou você tinha muito dinheiro para investir numa rádio, ela tocar a sua música, você torcer pra música acontecer, as pessoas gostarem, e você continuar sendo executado. Não, você ainda tinha a seguinte infelicidade. Quando você entregava um CD à porta de cada rádio, ainda existia a possibilidade. Você ouviu e gostou da faixa 2, eu a 3 e ele a 5. E ninguém virou música nenhuma porque cada um escolheu uma faixa. Caraca. Que ela agradou. Hoje não, hoje você direciona, sempre inclusive... teve nesse universo? Você sempre foi assessora? Na verdade, eu comecei trabalhando, né, com música na revista Sucesso, no Guia Show Business, que eram os responsáveis pelas inscrições do Latin Grammy aqui no Brasil. Então, chegando no ponto em que ele falou, eu trabalhei, na verdade, lá na faculdade, a minha monografia veio falando a respeito da escassez futura que teria o CD. Exatamente por isso, porque a gente entendia que aquilo ia acabar. Porque diz a lenda, né, que quem gravava o álbum já fazia questão de pegar antes do CD sair e entregar onde? Na Uruguaiana, que era onde os camaradas ou nos grandes centros tocavam a musiquinha ali e colocava lá enquanto tu estava esperando o ônibus, aquela música para girar 100 mil vezes no ouvido da galera ali. Então, assim, você estava ouvindo... Ali que viralizava, ali, né? Viralizava. Era uma maneira de você levar para o popular. Não. As rádios comunitárias tinham seu papel importante também nessa época, que tocavam nas comunidades. E hoje, o papel importante é da própria comunidade, que hoje a gente sempre fala que a comunidade é a voz, né, que se tem. Uhum. O que vira dentro das comunidades no Brasil, não só no Rio de Janeiro, é o que vai acontecer no mercado. A gente tira por isso. Se funcionou, se você cantou e tocou lá na galera. Então, voltando lá na Show Business, a gente falava assim, a gente criou um sistema de sucesso e mailing, que era utilizado por todas as gravadoras da época, que era Sony, BMG, era EMI Music, Universal Music, que lançavam os singles. Eles lançavam lá CD de Cláudia Leite, mas qual era a faixa a ser trabalhada? Então, nós tínhamos um mailing cadastrado de todas as rádios do mundo, não era só do Brasil, em que aquele e-mail era distribuído para essas pessoas e só elas conseguiam baixar. Se você recebesse, ou ele poderia ouvir, mas não conseguiram baixar. Existia uma maneira de você bloquear. Essas rádios baixariam a música para não rolar pirataria. E hoje não. Hoje você faz questão de gravar uma música e mandar para todo mundo. Uhum. E aí foram surgindo plataformas como Spotify, como a Deezer e tudo mais para distribuir. Então você consegue direcionar. Hoje você pode lançar uma faixa por mês, mas você consegue mandar para o público exatamente o que você quer que execute. Antigamente não. Você aí 2010 acontece esse fato, aí tu para de cantar. Né, Diego? Parou de cantar, parou de cantar? Pra grandes públicos, pra pessoas, sim. Uhum. Eu me atentava a gravar vocais e cantar na igreja assim, que era... Vou disputar The Voice. Por quê? Vamos lá. Vamos lá. Você que tocou no assunto da igreja aí. Não. Eu não posso, eu não posso, eu jamais vou esconder Vivi, a minha... Tô brincando com ele, Vivi. Eu jamais vou esconder a minha origem, porque eu sou mais um dos grandes artistas que o Brasil tem, que passou pela maior escola musical do mundo, que é a igreja. Eu queria que você tocasse nesse assunto. Você consegue enxergar que a maior escola musical do mundo é a igreja mesmo? Eu tenho certeza. É. Absoluta. Primeiro que em 2010 eu me dei com uma realidade de 50 mil pessoas que estavam numa fila para poder participar das audições do Ídolos. 90% daquela fila vinha da igreja. Chegamos em São Paulo, já era o top 100. 90% do top 100 era da igreja. Que legal. Chegamos no top 30, só tinha gente que era da igreja. Que maneiro. Inclusive, em alguns momentos a gente saía das gravações e ia pro alto do hotel e começava a cantarolar e lembrar das coisas que a gente cantava na igreja. Então, assim, a igreja faz parte da minha história desde sempre. O primeiro lugar que eu cantei na vida foi a igreja, com 4 anos. Né? Foi lá que eu aprendi a tocar instrumento, foi lá que eu estudei. Então, a maior escola do mundo para os músicos do Brasil são da igreja. Os maiores artistas que a gente tem no mercado, se você perguntar onde os músicos começaram a tocar, foram na igreja.
Então, pra mim, a maior escola musical do mundo é a igreja. Legal, legal. Isso aí não tem como negar. E é a minha origem, isso não vai mudar nunca. Maneiro, Né? maneiro. Eu não faço parte hoje de uma instituição religiosa, não faço mais parte hoje de uma igreja no modo físico de falar, mas a minha fé em Deus continua inabalável. Pra você que acha que alguma coisa mudou e que fica por aí especulando, estipulando coisas, não, meu amor. Eu tenho plena consciência e certeza de que tudo que acontece na minha vida hoje é a mão de Deus conduzindo as coisas e me colocando no caminho certo. E assim foi o The Voice Brasil. Porque o The Voice, ele surge na minha vida numa hora que, de fato, eu não tinha mais nenhuma perspectiva com relação à música. Pra quem não sabe, eu sou enfermeiro. Eu me formei na Estácio, 2011. Justamente porque eu tinha na minha cabeça que a música ia ser o hobby, né? Gravar vocal é uma coisa que a gente gravava mês sim, mês não, às vezes mais de um no mês. Então, assim, a gente precisa se manter, né? Então, assim, eu precisava de ter uma renda fixa e eu busquei disso através de formação. Fui trabalhar, fui estudar, fui fazer outras coisas e fazia música por hobby. Então, eu entendi em 2010 que eu ia fazer música por hobby, que parecer como cantor jamais aconteceria, até que em 2021 eu tomo a decisão mais importante da minha vida. Por que a mais importante? Eu entendo a minha sexualidade desde sempre. Desde que eu me entendo que sou dono das minhas razões, eu já sabia que eu tinha algo com relação à minha sexualidade que eu precisava ter coragem de expor. Eu, como na minha infância, fui vítima de abuso, só que eu não posso colocar e depositar a minha sexualidade por conta do trauma que eu vivi. Porque eu me lembro que muito antes disso eu já tinha um comportamento ou outro que era diferente dos meninos da minha idade, né? Então eu fui crescendo e fui vivendo. E como o meu ambiente é a igreja, na igreja a gente aprende tudo, inclusive, né, com relação à sexualidade e como você deve praticar a sua sexualidade, né? Então eu sabia ou entendia que alguma coisa para aquele padrão. Eu posso falar que você viveu uma crise? Muitas. Chegava a ser crise do tipo, caraca, tenho que me ajustar. Você. Eu não tô dizendo aquilo que vem de fora. Porque você acha como crise? Porque as pessoas... Na verdade, ele não de repente, sei se ele era pode uma responder. crise. Eu acho que ele meio que tinha que viver Eu vou dizer pra você, ocultando uma parte, não? no momento inicial, Porque pra o indivíduo, ele tem a sua maneira de falar com ele mesmo. Por isso que eu tô te fazendo essa pergunta. Naquela condição, eu digo como crise, porque a minha sexualidade passou por um período de aceitação. Sim. Eu precisava me aceitar. Né? E quando você entra nesse conflito de ouvir o que a igreja te fala que é certo e que é errado, ouvir o que você deve ou não deve fazer, você está dentro do sistema religioso. Quando você está dentro do sistema religioso, o ideal é que você faça o que se deve e o que se pede, né? E tem um sistema religioso mais religioso que o religioso. Né? Que tem um sistema religioso e tem um religioso. Né? Então, eu passei por uma crise de identidade muito grande que eu tentei suicídio. Uau. 2 vezes. Porque eu fiz muitas coisas pra consertar o que eu achava que estava errado. Eu fui a encontro espiritual olha, menina... Você tentou? Eu tentei. Em resumo, é isso. Você fez tudo aquilo que você entendia. Sim. Que... O que aconteceu... Pra se achar, pra se encontrar. Exatamente. Só que, assim, o que acontecia comigo era... Eu me... A palavra que eu vou usar não é negação. Eu vivia celibato. Mas o desejo estava ali.
Por um tempo eu escolhia não me manter relação com outros homens, mas passava um menininho diferente e a perna dava uma tremidinha. Da rapaz do senhor. Né? Rapaz. É um negócio meio... Ele dizia, Jesus chama eu também. Gente, na hora, as correntes soltavam e... né? É isso. Mas depois tu entrava numa crise. Entrava porque na minha cabeça eu tava dizendo, não posso, mas não devo. Entendi. E eu vivi assim bons tempos, porque eu comecei a frequentar a igreja com 4 anos de idade. Saí da igreja em 2021. Mas eu posso te fazer uma pergunta aqui sem nenhum tipo... Caraca, tá ligado. Eu falei isso aí um pouco. Porque eu queria assim, não tô aqui... A nossa proposta aqui não é em nenhum momento mudar a tua maneira de pensar. Pelo contrário, eu gosto de entender. Eu sou um observador da vida, Vivi. E eu gosto de entender o que o outro pensa. Até que ponto você viveu na igreja e você realmente entende... Você acabou de citar que você entende que tudo que você vive hoje tem a mão de Deus, tem a bênção de Deus. Isso é bonito pra caramba. Isso é poucos ditos crentes entendem isso. Entendeu? Tem gente que frequenta a igreja, mas não reconhece que ele tá ali porque foi Deus, e aí ele acaba se lascando e não sabe por quê. Enfim. Mas você reconhece que foi Deus, mas aonde que você fala assim, caraca, eu convivi na igreja, mas eu de verdade, eu tive encontros genuínos com Deus? Ou você só frequentou a igreja? Não, se você não quiser falar, beleza. Tipo assim, não tô, a minha proposta com você aqui, na verdade... eu acho, de verdade, que você é um cara muito corajoso. E eu não sei se você lembra, em 2020 a gente fez uma live. Eu tava em Portugal. Exatamente. E se eu não tô errado no que eu vou falar aqui, eu posso falar uma grande besteira, você falar pra mim assim, o que eu vou falar que eu nunca contei pra ninguém, não foi isso? E foi numa live do Instagram que você foi lá e falou, e eu falei assim, caraca, eu achei assim, eu respeito muito quem tem coragem de mostrar quem realmente é. Entendeu? A minha maior dificuldade na sociedade, principalmente a dita evangélica, é conviver com a hipocrisia, sabe? Eu não tenho problema de entender as fraquezas, as dificuldades, as limitações de cada indivíduo, porque isso é o ser humano, entendeu? Mas eu também entendo que às vezes a gente acha que fez tudo e não fez tudo, entendeu? Não tô dizendo que é o seu caso. Beleza. Eu me neguei. Eu me celibatei, eu não sei nem se a palavra seria certa, seria celibato. Celibato é quando você decide não... Eu me abstive da situação sexual. Você correu. Até onde eu pude. Uhum. Aí a gente entra na questão de um problema que eu vou entrar e sair correndo. Uhum. Né? Melhor. Enquanto eu vou servir água aqui, a Vivi tá comendo mais uva que você. Até que você dá de cara, literalmente, com a hipocrisia do sistema religioso. Oi. Uhum. Mas é que acho que isso existem vários, só que assim, o que hoje, a gente estiver até conversando sobre isso, a igreja hoje ela tá pagando um alto preço, a igreja, não Deus. As pessoas confundem muito isso. Devido à condenação, porque o apontar, o dizer, o falar que eu sou perfeito, a gente sempre encontrou muito, e depois a gente viu que essas pessoas perfeitas não são tão perfeitas. E também nunca se colocaram numa situação do tipo assim, vou te ajudar. Inclusive, vou brigar com você, vou botar a cara com você, vou entrar nessa parada contigo, porque uma das coisas que mais me chama a atenção sobre o Cristo é que quando a Bíblia diz que ele era chamado de amigo de beberrões e comilões, é porque ele sentava junto. Eu só vou conseguir entender quem o DG... Consegue água gelada pro DG, por favor, amor? Eu tenho visto que é água gelada. Eu só vou entender quem é o DG, não é assistindo ele na televisão, pô. Eu só vou entender quem é o DG caminhando com o DG sem julgá-lo. Pois e sim pra ajudá-lo. Então, tipo assim, eu sei que a religião não faz isso. A religião não faz isso. A religião... Eu fui... Inclusive, eu respondi algumas pessoas no meu Instagram, depois que aconteceu a questão da televisão, porque algumas pessoas se sentiram ofendidas quando eu falei que a igreja me decepcionou. Quando eu falo a igreja, eu me refiro a pessoas.
E eu tenho maturidade suficiente para entender que pessoas boas e ruins tem em todos os lugares. Existe pastor gente boa. Existe pastor 71. Como existe pai de santo, como existe padre, como existe juiz, que diz ser uma coisa e não é. Então, vou até usar um termo. Perdão, aqui, eu jogando a roupa fora. Vou até usar um termo conhecido da igreja. Esse pessoal que é o joio no meio do trigo, tá em qualquer lugar. Exato. Positivo. Então, assim, quando eu digo que a igreja me decepcionou, é porque a minha realidade até então era a igreja. Eu vivia dentro desse sistema. E eu vou dizer pra você, Anderson... Você seria um cantor de igreja? Não. Não. Vou te dizer por quê. Aí é onde entra essa questão que eu disse que ia entrar e sair correndo. Eu acho que pra você assumir o altar de uma igreja, seja pra cantar, seja pra pregar, ou você faz aquilo 100% de verdade, ou você não faz. Embora cada um seja responsável por si, quando você coloca numa situação de se expor, você tem que saber que as suas atitudes vão refletir em outras pessoas e as outras pessoas vão ser reflexo das suas atitudes. Exato. Qual foi a minha grande barreira? Infelizmente, existem pessoas que fazem parte da indústria musical ou da indústria gospel, vou assim dizer. E existem outras pessoas que, além de fazer parte da indústria, também são pessoas 100% dentro do que as instituições religiosas pedem que elas sejam. Então a gente precisa entender quem é da instituição e quem é da indústria. E quem é dos dois. E eu tive, durante a minha vida, algumas oportunidades de lidar com pessoas que eram partes de uma indústria. Mas que ao mesmo tempo que faziam parte de uma indústria, tinham uma conduta de vida diferente. Aí, quando eu chegava pra falar das minhas fraquezas, quando eu chegava pra falar dos meus problemas, porque isso te leva pro inferno. Mas o que o outro faz não, né? Só o que você faz. Aí eu tive que algumas pessoas no Instagram que se sentiram ofendidas com o fato da igreja, inclusive essa pessoa que veio me chamar a atenção no Instagram, há alguns anos atrás, ela tinha me feito uma proposta indecente. Aí veio pra mim no Instagram me pagar a sugestão. Por que você não tinha que falar? Por que você não tinha que dizer? Por que você não tinha que blá, 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 blá? Eu li, porque eu mesmo... Tu leu? Aí eu tive que responder pra ela e dizer assim, meu amor, no dia que você tiver moral. Você não mandou o print, não, né? A sorte! Porque eu sou desses. Mas a sorte... Eu mando o print da conversa. Mas a sorte dele é que o que acontece? Eu tinha sido assaltado, eu fui assaltado na estreia do programa. Ah, tá. Então, eu lembro que você falou isso. Então, assim, eu não tinha mais como mandar. Mas se tivesse, eu sei que também não mandaria. Não, mas o cara de pau é cara de pau, velho. Mas sabia que o cara de pau é cara de pau? Ele é capaz de dizer assim, não, mas eu me converti. Mas na hora me deu, assim, um acesso de ira. Porque eu falei, gente, não é possível. Posso fazer uma pergunta assim meio idiota? Pode. Tu acredita de verdade que há uma preocupação por parte de um indivíduo desse com a tua alma ou com a tua felicidade? Não, existe uma preocupação, na verdade, porque, tipo, não com assim, nada. Eu acho parece que estar bem incomoda muito. Não, a pessoa acha que a pessoa ela é de falar mal mesmo. Acho que tem gente que é ruim. Acho que a pessoa é ruim. No momento político, por exemplo, eu tive um problema relacionado a isso com um pastor. Um pastor hipócrita de uma... que ele é pastor, ele é da instituição, assim, como é que eu vou dizer? Ele não... tá? E em meio a essa situação eu não me envolvo, não discuto política. Eu acho que se existe uma situação de democracia para que cada um escolha o que entende no momento ser melhor para si, e se não deu certo lá na frente, eu tenho o direito de entender que fui enganada, algo assim. É o direito de cada um. E quando eu coloquei lá, eu postei um versículo falando a respeito da questão da aceitação, porque eu entendo que por mais que alguém não concorde,
se uma liderança chega onde chega, com a permissão de Deus, porque se tudo é Fato. com a permissão de Deus, e não sou eu quem tenho que esbravejar, eu entendo assim, e não quer dizer que eu não respeite quem tem diferente. E esse pastor, ele colocou para mim, nunca mais esquecerei essa frase, o cara virou para mim e falou que eu não tinha direitos de usar a palavra de Deus para falar sobre isso, porque eu não podia mais usar a palavra de Deus, porque ele possivelmente, ele monopolizou a palavra de Deus só para ele, é dele. Aí ele falou, eu quero saber quem é a sua autoridade espiritual, porque eu vou falar que ele precisa se retratar publicamente agora. Eu falei, então conversa com Deus. E depois disso, essa mesma pessoa que se titulou como pastor, ele me ofendeu com palavras esdrúxulas, que se eu quisesse, eu poderia ter postado. Mas eu jamais faria isso. Ou processá-lo, né? Mas sabe por que eu não faço? Porque assim como ele tá falando aqui, tá brincando, a gente não faz por quê? Isso faz com que pessoas que estão... que têm a fé, a gente precisa da fé para viver, essas pessoas se afastem cada vez mais de Deus. Não estou dizendo da instituição, não. Elas se afastam de Deus. As pessoas não conseguem fazer uma desassociação, né? Exato, porque nós somos, assim, como a gente precisa, tem a necessidade de pegar essa vasilha para entender qual é a qualidade dela. Então, a pessoa precisa da instituição para ir lá, se reabastecer de fé, para entender que existe isso. Então, as pessoas vinculam a imagem do pastor a um ser assim celestial, ele é o próprio Deus ali. Eu não vejo dessa forma. É por isso que, há muitos anos atrás, que eu empresario, trabalho com cantores também, da música gospel, tem muita gente de verdade. A gente hoje estava falando assim, a minha admiração total, por exemplo, para Natália Braga, com a menina que, muito de Deus, e assim, muita gente de verdade ali. E há muitos anos que uma pessoa me perguntou assim, qual foi sua maior dificuldade? Qual é a sua maior dificuldade de desassociar, de trabalhar com o secular, com a galera do pagode, a galera do funk, lá, empresariando, trabalhando com o MC Leozinho, com o próprio DG, o Nosso Sentimento, Disfarce, uma galera de pagode, funk e o gospel. Eu falei assim, é muito difícil você permanecer. Se você não tiver muito certo de que você segue a Cristo, você deixa de ser cristão. Entendi. Você deixa de ser cristão. Não porque a pessoa brinca ou que fala, e sim porque a pessoa, ela prega uma santidade, ela exige, pior do que ela pregar, porque eu não acho que ela tem que pregar contrário a isso, mas ela exige uma santidade, ela aponta, ela condena, e ela não vive. Ela vive algo totalmente, uma vida totalmente promíscua, como essa que ele falou. A pessoa que vai lá, fala, tenta aliciá-lo, é a mesma pessoa que aponta o dedo e traz xingamentos e condenações para ele, entendeu? Já determinou, você vai pro inferno. Por quê? Porque eu determinei assim, mas eu esqueci que eu estava te aliciando alguns meses atrás. Doideira, né, mano? Essa história de ir pro inferno, gente, é impressionante. O programa não tinha nem começado ainda. E quando eu saí, me desliguei da instituição e fui viver a minha vida de verdade, eu recebi uma ligação. E nessa ligação a pessoa falou pra mim assim, Deus vai te matar. Desculpa, tá? Eu ri da sua... Eu lembro. Mas Deus vai te matar por quê? Porque você saiu da instituição? Sim. Porque eu deixei a instituição, porque eu fui morar com hoje, né, o meu companheiro. Escuta isso. Eu ri tanto. E quando ela soube que eu tinha mudado de vida, que eu tinha deixado a instituição e tal, e fui viver a minha vida, ela me ligou. Deus comunicando o futuro dele. Dizendo que, olha, Deus vai te cobrar muito sério, você vai morrer. Já sabíamos disso, porque... Um dia eu sei que eu vou morrer, todo mundo vai, né? Todo mundo, mano. Mas Deus ia me matar exclusivamente porque eu tava vivendo a minha vida. Aí, saiu o comercial, a primeira chamada do The Voice. E a cara logo que aparece no primeiro comercial do The Voice foi a minha. Com quanto tempo entre o lançamento oficial na televisão, você já gravação, essas coisas? É o que? O processo seletivo do The Voice começou em março de 2022.
A fase que me leva à audição cega, ela terminou em agosto de 2022. Nós gravamos o primeiro episódio em setembro e o primeiro episódio foi ao ar em novembro. Caraca, e tu malocadinho. Essa é a tua parte do inferno. Sim, não, a gente vai voltar no inferno. Eu vou lá, Eu nem fui! Vou lá, dou um mata-leão no diabo e volto. Não. Aí, Gui, não, é porque eu queria entender o seguinte. Você é um cara que consegue guardar segredo ou é contrato? Então, é o contrato, óbvio. Não pode falar que tá. Mas, Viviane, eu sou ruim de guardar segredo? Ah, claro que não, porque é a vida dele, o que ele tem. Não, porque a pessoa falou. Aí a pessoa te mandou pro inferno, saiu. Aí aparecia no comercial de The Voice. Aí apareceu a mensagem. Aí eu recebo a ligação da mesma pessoa. Que te mandou pro inferno. Olha, tô tão feliz. Deus está colocando você no lugar que você merece. Misericórdia. Sério, mano. Aí eu falei, então, ou você ou teu Deus tá bem confuso, porque ano passado o lugar que eu merecia era o caixão. Se eles queriam me matar, Respondeu outro respondi. Respondeu. E agora, início daquele ano. né, Deus É, tá... no Gente, final as de pessoas estão 2021. assistindo esse negócio aqui, estão pensando que eu tô passando fome, porque eu tô devorando. Tudo que tá aqui. Não, gente, é que a gente saiu muito cedo hoje. Ele foi buscar a academia hoje pra gente começar o dia. Porque ela vai Então, todo dia tirar foto pra dizer que malha. E bota a hashtag tá pago. Tá paga a Bota a mensalidade. hashtag isso. Tá paga a mensalidade. Aí- Verdade, a mensalidade tá paga, vai lá. Não, gente, é porque o uva é um negócio que me pega, mas não é a questão que eu tô aqui Mas só comendo que você já comeu tudo que tá na minha amendoim. frente. Eu vou nele, então, agora. Eu tô passando fome junto contigo. Tô pagando as A contas. pergunta só tava confusa. Porque até então eu tinha um prazo de morte, né? E você vê o quanto as pessoas são voláteis, né? Porque elas acham que elas podem colocar Deus onde elas quiserem. Sim, sim. Limitar Deus a qualquer coisa. E como... Gente, e olha que o comercial não dizia se eu tinha passado na audição cega ou não. E a sua participação, né? Você sabia. Eu sabia. Desculpa. Até o presente momento eu tava ali no comercial como um potencial concorrente. E só por conta de aparecer no comercial, eu saí da morte pra vida. E ela não foi a única não, tá? Porque quando eu me desliguei da instituição, uma renca e uma penca de artista do gospel, de gente aí do gospel que me conhecia, me bloqueou no WhatsApp, me parou de seguir na rede social. Depois que apareceu uma bolinha azul e apareceu na TV Globo, todo mundo voltou. Defina a bolinha azul. A verificação, né, do Instagram. Instagram. Um monte de gente voltou. Mas tu pagou pra ser verificado? Não, meu amor. Tem que falar, pô. Não. Porque eu fiz um podcast aqui com um camarada e o cara falou que tem uma galera que tá pagando pra ser verificado. Quem me verificou foi Rede Globo de televisão. Na verdade, quando a pessoa fala que pagou, ela acredita que alguém tenha pago. Como que ela determina isso? Porque hoje você mesmo pode ir lá mandar e se você... Não, mas tem uma matéria do Léo Dias que ele coloca lá que a galera cobra 5 contos, 6, 10 contos. Eu não sei, porque primeiro que eu não sou verificado. Nem sei se isso tem... Consegue desconto no mercado? Primeiro que você não precisa pagar para pedir essa verificação. O próprio Instagram. Você solicita. O próprio Instagram tem um espaço onde você solicita a verificação. Instagram, verifica o conta aqui, por favor. Mas A você tem que questão- solicitar, ele não Ah, vai é? adivinhar. A questão, entendi. a questão da Vivi, te contrato pra fazer um freelancer pra mim, pra contratar o... a questão da verificação é que tem alguns requisitos que você tem que preencher. E o Instagram considerar relevante. Entendi. Então ele te pede... Tem descontos, né? O Instagram ele tem como verificação de perfil para identificar o que de fato são perfis Aí quando tu oficiais e artísticos. quando tu ficou verificado, todo mundo quis ser teu amigo. Falando em verificação, a pessoa que me verificou acabou de me chamar aqui. Hum. Olha, beijo pra você, Nath. Eu te amo. Ela tá perguntando que hora que a gente se encontra. Já, já. Daqui a pouco. Ó, eu vou responder a Nath ao vivo aqui. Você finge que não tá ouvindo, não. Nath, meu amor, eu tô aqui gravando o Conta Aqui Podcast. É onde que aqui mesmo é no... Quer vir pra cá? Também na pode Barra. vir. Eu vou te mandar a localização. Manda, pode vir, dá Me tempo. encontra aqui. Ela quer participar também? Café, Nath. É pertinho de você. Tu tá aí na Globo, tu vem pra cá correndo. Gente, só um minuto, já eu juro. A gente tá aqui esperando, tem jeito, né? Artista tem esse negócio. Didático Cast, né? Isso aqui? É. Tua assessora tem a localização certinho daqui.
Mandei a pra mim. localização pra ele, que eu te mandei. Ele já mandou. É essa aqui mesmo? Então, voltando aqui pra você. Ela é cantora, assessora também? A Nath, Eu. você? Não, A Nath é cantora o quê? não. Eu Não, canto. não. É outra pessoa. Eu canto. É você que, na verdade, você canta e ele só faz dublagem. Exato. É tipo o Mini Vanille. Lembra do Mini Vanille? Lembra do Mini Vanille? Lembra disso? Gente, Você lembra do Mini Vanille? lembro. Hã? É tipo assim? Você Não. fica lá e a Vivi que canta. Não, no caso eu canto mesmo e ela tenta. Tu tentou ser cantora e se frustrou e virou assessora, é isso? Essa é a sua história? Não, porque tem umas histórias assim, não tem assim? As histórias assim? Se ela Ela é tem... modelo. É igual o cara que tentou ser jogador de futebol, não consegue, hoje é Olha. casado de jogador de futebol. Viviane, eu te amo. Mas se em algum momento na vida você tentou ser cantora, foi um devaneio. Mais um. Mais um. Que bosta. Mas voltando aqui ao que a gente tava falando... pra Eu não quero pegar saber essa assim, merda. você 2010, tu travou. Já tá em 2010. Não, Não, mas calma, tá bom, não. tá bom. 12 anos. Não, ele que entrou nesse assunto lá. 12 anos depois, a minha primeira pergunta foi: vou me inscrever pro The Voice. Foi você que se inscreveu, foi a Vivi que se inscreveu pra você. Porque tem essas histórias, não tem assim? Quem me Por exemplo, inscreveu- eu tenho uma irmã que canta. Minha irmã canta pra caraca. A Jéssica. Vendendo a irmã já. Tô vendendo minha irmã, canta pra caramba, da Curinha Baiana, bate um tamborzinho maneiro também. Minha irmã é gente boa pra caramba. Minha irmã canta muito, só que ela fala, minha irmã é minha irmã mesmo, de sangue, então ela fala que se não virar a cadeira, ela senta a porta de todo mundo lá, ela não tem paciência pra não... Como é que é esse negócio? Aí eu falei assim, eu vou te inscrever, não tem pessoas que se inscrevem? Bem, no seu caso foi você que se inscreveu. Então, quem me inscreveu foi o meu digníssimo. Vamos lá. Acreditou em você. Mas por quê? Porque 2018, 2019, 2020, eu me inscrevi. E por alguns motivos circunstanciais eu não fui. 2022 eu achei, gente, eu não vou me inscrever de novo porque eles vão me chamar de novo e eu não... Ou melhor, não vão nem me chamar porque já me chamaram 3 vezes e eu não fui. Por que eu vou agora? Né? E deve pensar que eu fico em casa me inscrevendo. Te chamavam e você não ia? É. Você não ia? Então não quer dizer que você não foi aprovado. Você era aprovado e você não ia. Então, são algumas seletivas até aquela da televisão, né? Então você passa da inscrição e você vai pra primeira seleção, né? Eu não ia na primeira seleção, Caraca. né? Às vezes não era por vontade, não. Era porque eu não podia mesmo. Entendi. Não deixavam. Não deixavam. Cárcere privado. Quase isso. Que merda. É. É? Doideira, mano. Aí 22 tu se libertou. 21, 21. Final de 21 tu 21. se libertou. Na verdade, eu acho que a libertação não foi bem ele, assim, eu me libertei. Tem aquela história de que Deus, ele traz umas tempestades para que a gente tome rumo. Uhum. Então foi mais ou menos o que aconteceu com ele. Foi um momento muito, 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 muito ruim para a vida dele. Tu já tava na assessoria dele? Não, Nessa época não tinha assessoria. Porque não eu sei tinha- que vocês são amigos de muitos anos, eu entendi isso. Mas a minha- até onde você é parte disso? Pô, Pra você que pensa que Viviane chegou na minha vida agora, porque muita gente pergunta pra Viviane e fala com a Viviane assim: mas agora você quer ficar perto? Mas agora é muito bom andar perto? Mas agora, né? Olha, eu conheço ele, então toma cuidado. Fala de um pro outro. Né? Então, deixa eu deixar uma coisa assim. Vai ficar gravado e registrado de uma vez por todas, que as pessoas vão parar de perturbar você também. Se você quiser, ainda vira corte. Né? A Viviane entrou na minha vida inicialmente para trabalho, porque, né, eu trabalhava no meio. Então, inicialmente, a minha relação com a Viviane era uma relação de trabalho. Né? Como ela prestava serviço para contratantes do gospel e eu trabalhava para o mercado gospel. A gente trocava nossas figurinhas e se... Abastece aqui, por favor. Gente, que vergonha. Eu acabei com o estoque do negócio ali. A gente tá aqui pra comer, né? A gente come. A gente vem comer até tá fazendo coisa. Então, inicialmente foi uma relação que começou por trabalho. Né? Ela precisava e eu atendia quando ela solicitava.
Só que a gente começou a se encontrar nos eventos, começou a se aproximar, porque foi muito frequente. Foi uma época que a gente se encontrava basicamente 5 dias da semana, né? Porque a Viviane tem uma empresa no mercado que atende muito no gospel. Então, assim, desculpa, gente, ela é muito bem relacionada, né? Então a gente tinha muito trabalho vindo da empresa da Viviane na época. Não só no gospel, como no secular, e a gente fazia muita prefeitura, né? No Brasil inteiro. E a gente começou, a nossa relação foi ficando cada vez mais próxima com o passar dos anos, porque, né? E essa proximidade toda também fez a Viviane ver muita coisa. E participar de muitos momentos. Que você passava. Sim, as sim. Coisas, as suas tretas. Sim. Então, até que chega o final de 2021, que é quando, de fato, eu, né, decido viver a minha vida por livre e espontânea pressão, inicialmente. Nas tempestades que ela falou. Foi uma situação bem complicada. Eu me vi, final de 2021, na rua, com uma mochila, 5 peças de roupa e R$20 no bolso. Viviane tá na minha vida. Vai ir chorar. Ai, que ódio. Eu vou chorar também. Quando eu era o cachorro morto para as pessoas chutarem. Porque as pessoas resumiam a minha vida ao que eu vivi. Então, nessa hora, todo mundo fez assim, ó. Você sabe do que eu tô falando. Mas aí agora, né? Deus te honra. Toma. Até comendo vinha. E quando eu achei que, mano, eu tava na rua, não tinha mais nada, né? Eu tenho... Por isso que eu falo pra você que existem pessoas boas e ruins em qualquer lugar. Eu vou te contar uma outra parte dessa história. Aí eu fui pra casa de 2 amigas nossas, minhas e do Douglas, que o nome do meu digníssimo também é Douglas. Inclusive o DG eu roubei dele. Olha se eu conto daqui a pouco. E elas tinham viajado e ele tinha ido tomar conta dos pets dessas nossas amigas. E, olha, a gente tem 2 dias pra ficar aqui e decidir o que vai fazer da vida. E depois que elas voltarem de viagem, a gente vê o que faz. E eu fiquei lá com ele esses 2 dias. As meninas chegam de viagem, eu tenho que sair de lá. Aí eu fui pra casa de uma outra amiga minha, que também se chama Viviane. Eu sou cercada de Vivianes. Né? E as melhores Vivianes do mundo, por sinal. Verdade. E a Viviane, também conhecedora de toda a situação, falou assim, não, amigo, vem aqui pra casa e você fica o tempo que você achar que tem que ficar e a gente vê como é que vai dar. Não tinha alternativa. Ou era a casa da Viviane ou era a rua. Mas para chegar até a Viviane foi complicado porque eu só tinha R$20 no bolso. Eu tava em Sulacap. Eu tinha que ir para Morro Agudo. E o único jeito de fazer esse trajeto de um jeito mais barato era ir de trem. Então eu tive que ir andando de Sulacap à estação de Madureira. Eita. Num sol de 40 graus. Sem poder comprar água, porque se eu comprasse água eu não ia ter como pagar 2 passagens. E fui eu caminhando naquele sol. Cheguei na casa da Viviane, eu recebo uma ligação, que é a ligação da minha sogra. E ela fala pra mim assim, o que tá acontecendo? Eu nada. Minha sogra é pastora de uma igreja. E ela, Ministério dos Protégio Escolhido em São João de Meriti, inclusive, eu super te indico aparecer lá, porque o que ela fez comigo é uma lição para muito religioso que se diz pastor. Porque ela tinha todos os motivos pra me rejeitar. Afinal de contas, namorava o filho dela. Namora. Na época, né? Assim, hoje a gente mora junto. Né? Então, ela me ligou e falou, o que tá acontecendo? Eu, nada. Ela, não tá acontecendo alguma coisa. Porque eu tô vendo o Douglas estranho e me deu vontade de te ligar porque eu tenho certeza que alguma coisa com você. O que é que tá acontecendo? E eu fui contar pra ela o que tava acontecendo. E ela ouve, para,
e fala assim pra mim: vem aqui pra casa. Eu, na hora, falei pra ela: impossível ir pra tua casa. Porque a igreja é de frente à casa dela, né? A igreja dela. Falei: como é que você vai receber na sua casa, hospedar na sua casa, o namorado do seu filho? O que é que as pessoas da sua igreja vão falar quando souber que você está acolhendo na sua casa o namorado do seu filho? E ela falou pra mim: se eu não puder amar você que eu vejo, eu não posso amar ninguém. Se eu não puder estender a mão para ajudar você, que eu posso tocar, eu não posso dizer que eu amo a Deus. A minha casa é minha. E entra na minha casa quem eu quero. Vem pra minha casa. E ela foi lá me buscar pra eu ficar na casa dela. Eu fiquei na casa dela 30 dias. Até que meu telefone toca e era a Viviane. Essa aqui. Essa moça aí. Ela não gosta que eu falo não, mas eu falo porque tem coisa na vida que a palavra gratidão, ela tá muito escassa no meio das pessoas. As pessoas têm dificuldade de dizer obrigado algumas vezes. E em algumas situações as pessoas, elas são muito ingratas, porque eu sou mais um das muitas pessoas que a Viviane já ajudou na vida. E que hoje viram as costas e fazem coisas que, se você parar pra pensar, enfim, eu não posso xingar. Mas é complicado, porque o ser humano tem o dom, alguns seres humanos têm o dom de serem ingratos. Você é uma pessoa que já passou por tanta gratidão na vida, você sabe do que eu tô falando. E nesse momento que não existia The Voice, que não existia Rede Globo, que não existia nenhum interesse escuso de ter qualquer benefício em troca, a Viviane me liga e fala assim: o que é que tá acontecendo com você? Diferente de muitas coisas que as pessoas acham ou de que as pessoas dizem, eu não falei pra ninguém o que estava acontecendo, eu não disse pra ninguém o que eu estava passando. Inclusive, a Viviane só soube do que estava acontecendo porque ela me ligou insistentemente por uns 3 dias. Por alguns dias eu não conseguia me comunicar com ele, e aí eu comecei a ficar irritada. E a pessoa estava com o aparelho dele, eu falei assim: eu preciso falar com ele. Eu quero falar com ele agora. E aí eu pedi para que ela me desse uma forma de que eu tinha que falar com ele, que senão eu ia ficar muito chateada. E aí a pessoa me deu uma forma de conseguir contactá-lo. Aí a Viviane entendeu o que estava acontecendo e me perguntou onde eu tava. Aí eu falei pra ela onde eu tava. Ela: vem aqui na minha casa agora. Eu falei: Viviane, não tenho como na tua casa. Eu não tenho dinheiro pra ir na esquina cortar um cabelo. Eu tô sem meu telefone. Ela tá sem telefone por quê? Aí, né, ela soube por quê. Ela vai na Clara agora, pega um chip. Eu falei: Viviane, eu vou pegar um chip como? Não tem como comprar o chip. Vai lá, cacete, desculpa. Vai lá e compra o negócio. Fui lá, comprei... compramos o chip e tal. Coloquei no aparelho do Douglas. E ela me ligou, a gente conversou. Ela: vem aqui em casa que a gente vai conversar. Aí saí da onde eu tava, ela foi, mandou o dinheiro da passagem por Pix pra ele. Foi eu lá comprar o bilhete do trem pra ir lá, pra tão distante, né? Porque eu tava em São João de Meriti. Era ela que tava longe. Não era você. Não. Era logo ali. Você que tava longe. Entendeu? Ele foi comprar uma passagem pra tão distante. Você que tava longe. Aí eu cheguei lá na casa da Viviane. Aí a gente conversou. Aí ela só ouviu. Não falou nada. Aí comemos uma pizza e eu voltei pra casa. Coisa de 2 dias depois, 3 dias depois, a Viviane me liga. Ela: tá onde?
tô em São João. Ela consegue chegar aqui assim, assado? Falei, consigo, mas o que ela? Só vem. Aí peguei o carro da minha sogra e fui encontrar com a Viviane. Quando eu cheguei lá, a Viviane tinha na mão uma chave. E falou pra mim assim, isso aqui é pra você recomeçar a tua história. E eu entrei numa casa que ela tinha colocado do garfo a cama pra eu deitar. Top. E naquela época não tinha nada com The Voice, com Rede Globo, com pensar em uma carreira minha, porque eu tava tão traumatizado de tantas coisas que a última coisa que eu pensei na vida era em voltar a cantar. Não tinha a menor vontade, né? Eu ia botar minha cabecinha no lugar, ia regularizar minhas documentações da saúde, ia voltar a trabalhar, viver uma vida normal, era o que eu tinha com plano. Aí Viviane me vem com essa com a minha casa. E 2 dias depois, isso era 5 de dezembro de 2021, eu recebo uma ligação. E era um amigo meu que hoje toca comigo e falou assim, Douglas, eu tenho um lugar pra tocar e eu não tenho quem cante. Você pode ir cantar? Aí eu, não. Aí ele, poxa, quebra essa pra mim. Porque eu já tentei todo mundo que eu conheço e ninguém pode. E só veio você na minha cabeça. Eu falei, veio a pessoa errada. Porque eu não canto mais na noite. Há muito tempo que porque durante a minha estadia na igreja, eu fiz alguns trabalhos pro secular, mas era trabalho, né? Então, assim, eu conhecia alguma coisa da noite, mas nunca tinha me colocado para apresentar, né? O máximo, cantar numa festa de aniversário, num casamento, fora do ambiente da igreja, eu nunca tinha feito nada, né? E ele, por favor, vem cantar. E aquilo ficou 2 dias ele batendo na minha cabeça, vem, e eu dizendo que não. Até que uma hora que eu falei assim, quer saber? Perder nada. Ia ganhar um cascalho? Ia ganhar um cascalho, tava precisando do cascalho. Isso aí, pô. Né? E eu fui e falei assim, Estrela, tá bom, eu vou. Aí eu fui cantar lá no lugar que ele me chamou pra cantar. Quando eu cheguei lá, tinha os meninos que foram tocar comigo, os garçons que iam trabalhar na tal casa que tava inaugurando, eu, a Viviane, que eu fiquei na casa dela, a prima dela e um outro amigo. O dono do estabelecimento não tava, não? Tava viajando. E o Dorno? O dono faz a inauguração do estabelecimento e não vai. Pois naquele dia eu cantei como se estivesse cantando pra 1 milhão de pessoas. A propósito, pra quantas pessoas você cantou lá em Copacabana? 2 milhões. Cantei pro dobro. Ele volta a subir o palco. Desculpa te interromper. As pessoas não entendem o poder que sementes que a gente muitas vezes nem percebe que lança se eternizam, sabe? Sim. A gente não tem noção. A gente acha que de verdade aquele fato foi só um fato. E aquilo é parte de uma história que você falou agora, eu linkei. Eu nem imaginava que isso ia acontecer esse momento da sua história. Que quando você foi cantar, você cantou para esse número de pessoas. E aí eu fiz exatamente o mesmo link, porque é isso que de alguma forma a vida te faz. Ver que nada, eu tenho sempre dito isso, não tem ponto final. Aí,
Quando eu acabei de cantar, quando eu literalmente acabei de cantar, eu olhei pro alto, o teto do lugar era aberto. Eu olho e falo pra você que eu tenho certeza da fé que eu tenho e eu tenho certeza do Deus que eu conheço. Independente da instituição, eu olhei pro céu e falei: Deus, se é isso que eu tenho que fazer na minha vida, eu não aceito mais ficar em casa. Eu quero cantar. Daquele dia até hoje, pouquíssimas vezes eu fiquei sem cantar. Legal. Então eu joguei algo pra Deus e Deus ouviu e ele simplesmente fez. Aí, em janeiro, 31 de dezembro de 2021, eu tava cantando no... Por que você fez 31? Por quê? Tô tentando lembrar. Mas você cantou quando se propôs? Não, antes, 27? Não, 29. Não, dia 30 de dezembro. 30 de dezembro de 2021, eu subo no palco a primeira vez pra cantar com alguém que tem exposição nacional na música, que é o Grupo de Propósito. Que ficaram impressionados e que depois ficaram muito felizes em vê-lo no The Voice. Os caras, pô, cara, ele canta muito, muito, muito. E ficaram muito admirados. Culpa de quem, Viviane? Quando eu falo pra você que ela tá presente nos momentos mais... Pode ser, né? Deus falou, não vai mais ficar em casa. Aí, 31 de dezembro, eu fui fazer um voz e violão na Praia do Recreio. E eu digo pra você que sem, assim, esperança nenhuma do que seria 2022. Mas era pago também. Ou não? Não, eu tô perguntando se é pago porque eu tô pensando assim, pô, o cara tá reconstruindo a vida dele com aquilo que ele faz, certo? Defina pago. Defina pago. Você quer que eu te conte só uma frase da minha vida? Eu já fiz o que você sabe que eu faço. E aí eu tenho que me segurar pra não chorar. Eu já fiz o que eu faço e ganhei uma sacola cheia de batata, beterraba e couve. Então, eu fui pago. Eu cantei por comida. Então, está no mesmo barco. Já estivemos em barcos diferentes, mas a gente sabe o que é isso. Que pra mim também é parte da minha história. Isso não me envergonha. Não, porque a gente valoriza depois dos grandes momentos. Mas que também foi um grande momento. Que também foi, né? Foi um momento. Eu tenho que agradecer a Deus, porque nesse 31 de dezembro de 2021, embora, assim, eu tava contando uma parte da diferença do que foi o meu Réveillon de 2021 pro 2022. Sim, já é diferente. Mas eu tenho que agradecer a Deus, porque nesse 31 de dezembro de 2021, eu cantei para comer, né? E consegui ter como comer dia 1º, porque eu levei comida para casa. Uhum. Tá. Anderson, a gente brincou hoje. Quando você perguntou assim, o que ele gosta? E a gente riu, porque eu falei assim, porque normalmente as pessoas entram em contato comigo para saber o que alguns cantores muito renomados, mas aí eu falei assim, Douglas, falei, amiga, agora a gente tá feliz, porque aí estão perguntando o que tu quer comer, o que tu quer comer. Preta e posta essa aí. Olha o nível que eu cheguei, já estão perguntando o que eu gosto de comer aí. Eu falei, a gente venceu na vida. É muita honra. Sim, sim. E eu não tinha esperança nenhuma, sabe? Eu tava naquele Réveillon. Aí, eu conheci a Tati. A Tati falou assim, menino, vai pro The Voice. Eu ia, gata. Quando vê lá a minha inscrição, eu falo assim, barra, porque esse aqui já furou 3 vezes. Meu marido ouviu. Aí ele chegou em casa, passou
1º, 2º dia de janeiro. Aí passou um comercial. Aí tava dizendo assim, última semana de inscrições para o The Voice Brasil. Aleatoriamente, ele me fez gravar 3 vídeos. Cantando. E eu... Pra quê? Tu desafina de Grava. vez em quando? Tu já desafinou alguma vez na tua vida? Quem disser que nunca é mentiroso. Pô, eu nunca vi tu desafinar. Então tu tem uma equipe de filmagem boa. Tu nunca Graças postou. a Deus, né? Tu nunca postou nada desafinando. Ninguém pode ter derrota, amor. Ninguém postaria, né? Ninguém pode ter derrota. Mas assim, obviamente, já aconteceu. Então, aí mas quando ele fez os 3 vídeos com você, tu não sabia o propósito. Não. E ele já tava na maldade. Eu lembro que eu tava cantando num quiosque em Copacabana, era uma quinta-feira, 13 de março. Olha, eu não esqueço a data das coisas, eu sou maníaco com esse negócio de data, né? Meu telefone toca. E a pessoa que me ligou falou assim, boa tarde, é o Douglas? Que até essa data o DG não existia. Por quê? Eu e o Digníssimo nos chamamos Douglas. Então, os amigos chamavam ele de DG para diferenciar de mim. Então, eu era o É Douglas, muito complicado. ele era o DG. A minha cabeça fica muito confusa, que às vezes eu quero falar com ele, não posso falar aqui como é que eu apelidei ele agora. Então, assim, Ó o nome do podcast, ó. não posso contar aqui. Não posso. Se você contar o meu, conta o seu. Não posso. Então, assim, era muito difícil. Às vezes eu falo assim, Douglas, não, mas qual Douglas? DG. Porque eu era acostumada a chamar Calma, ele amor, de senta DG aqui. e ele de Douglas. Eu trouxe um presente pra você aqui. Senta aqui, meu amor. Se dá uma foto. É mais uva? Não é mais Não é uva, de não. comer. Senta aí. Presentinho pra você, ó. Ai, sociedade, agora eu ganho presente. Pra quem não conhece, Magnólia Rodrigues. Oi. Minha rainha. Ela aqui. E a gente tá falando de pessoas que entram na nossa vida pra fazer bem, né? Eu sou fofoqueiro, eu vou olhar. É Pô, não, a ideia é tu pegar. Posso pegar e tirar? Não, pé, tira, faz propaganda e. Você quer perfume? Ih. Opa, Vou te contar a história. Conte. Conta Meu aqui. perfume acabou hoje. Aí, ó. Quando eu cheguei aqui, o que eu te pedi emprestado pra usar? Perfume. Ah, você vai gostar desse também. Ele é um impulse. Sabe? Deus cuida, gente. É verdade. Magnólia É que eu Rodrigues, diga. essa princesa lindona aqui. O que tem mais ali, amor? Que eu não sei o que tem ali. Fala aí. Ah, eu imaginei que para se apresentar em algum momento ele usasse um pouquinho de maquiagem. Eu, como boa maquiadora, trouxe um demaquilante. Alô, The Voice Reencontro. Dia 3 de fevereiro. Não é? Estarei com os produtos de Magnólia para tirar o reboco que eu passo da cara. Eu tenho uma curiosidade que é o seguinte. Tu se inscreve no The Voice, aí tu passa. Tu sai de casa focado, dizendo assim, as cadeiras vão virar e eu vou escolher fulano de tal ou é na hora? No meu caso foi na hora. Tu decidiu na hora? Sim. Por quê? Como é que tu vislumbrou essa questão do... Vamos lá. Se eu fosse... É porque a edição do programa não mostra tudo que acontece no dia da gravação, porque são vários participantes, tem que mostrar muita gente, não dá pra... É um dia de gravação? Não, 2. A primeira fase é gravada em 2 dias. Uhum. Né? Foram 3 milhões de inscritos. Sério, velho? Sim. E chegam na fase de gravação em torno de 60. Chegar na fase da gravação... eu nem sei se eu já posso contar essa parte. Enfim, Rede Globo, me desculpa se eu não puder. Não, se depois a não gente puder resolve. falar, você não fala. A ideia não é te comprometer. Eu só quero entender, eu acho que é uma curiosidade de muitos, é entender o seguinte. Até que ponto... Porque eu sei assim, eu não confesso com todo respeito, eu não assisto, não é nem porque eu não gosto não, é porque não é o horário que eu tô de treino, entendeu? Terça e quinta eu tenho treino de jiu-jitsu, é por isso que eu não assisto. Aí como é que funciona assim? Tirar foto. Né? Eu sei que tem aquela coisa assim,
o cara vai escolhendo o seu time e vai terminando. Então chega uma hora que assim, você é obrigado a escolher o fulano, porque... Você vai ser obrigado a escolher fulano quando só tiver ele como técnico. Só o time dele disponível, então você vai ter que ir pro time Que não que foi sobrou. o seu caso. Não foi meu caso. Eu virei 3 cadeiras. E quando... E quem não virou? Lulu, mas ele já virou dizendo, me arrependi de não ter virado. Ele foi o único que não virou. Tu escolheria eles? Não. Tu escolheria a Isa mesmo? Eu saí pra gravar na minha cabeça, sabendo que eu tinha que virar pelo menos uma cadeira, mas sabia que eu tinha menos uma a meu favor, porque eu tinha certeza que o Lulu não ia virar. Sério, por quê? Aí você vai me perguntar, por quê? Porque eu assisto o programa há muitos anos. Nessa dinâmica. Então, assim... Então, eu tinha na minha cabeça um perfil vocal que o Lulu geralmente se identifica. Então, eu sabia que dentro do que eu canto, e principalmente diante do que eu ia cantar, dificilmente o Lulu viraria a cadeira. Ah, então canta pra gente um pouquinho do que fez. O que você cantou que fez três pessoas virarem 3. a cadeira pra você? Canta um pouquinho aqui. Ele cantou aquela música. Eu ia cantar, mas eu vou deixar você Deixa cantar. ele cantar. Depois eu canto. Não, por favor. Vai acabar Eu ia com o cantar, não, cantar só um trechinho aqui, mas eu ia, não, senão vou me... Vocês querem fazer o quê? Um dueto? Não, é porque eu ia, assim, Amor, você canta bem. eu canto bem. Ele eu tô canta quase, bem. Eu tô quase me Depois eu inscrevendo canto, pro se The Voice. quiser. Papo de mulher apaixonada. Tô sentindo. Porque eu Não, de- ele eu- canta bem, ele Tá canta vendo? bem. Gente, não Ele fica canta falando, bem. não. Você não é assim. Eu não te amo, mas eu falo a verdade pra você. Quer dizer, eu te Não, a amo. gente fala a verdade também, que ele canta bem. Desculpa, eu fico confuso. Porque assim, nessa questão do que Quando ele fala cantou... assim, canta Viviane, eu fico nervoso. Porque nessa questão do que ele cantou, eu tenho uma curiosidade também. Eu vim hoje montado de curiosidade. E eu achei bacana que o DG, eu acho que você tá à vontade de contar o que você quer falar. Tranquilo. E assim, você é semifinalista, você não foi pra final. Não. O que você ia cantar na final? Eu ia cantar Nem Tchum de Maiara e Maraísa e Facas do Alguém com Bruno Marrone, que eu lembro. Como é que é o nome? Gente, olha que vergonha. Ah, você tem que ir com 2 músicas? Afinal, são 2. Você tem que ir com 2 músicas. Sim. Naquela outra fase, não. Na semifinal, não, é uma só. No programa inteiro é apenas uma música. Na final, você canta 2. Entendi. Você em algum momento se arrependeu de ter escolhido a Isa como a sua treinadora? Nenhum momento. Nenhum momento. Nenhum. Foi uma estratégia. Foi assim. Vou te contar a história na íntegra pra você entender. Então eu sabia que eu tinha menos uma cadeira. Fica tranquilo que ele vai cantar, tá? Eu vou cantar. Eu também. Prometo. Não, Eu você também. não precisa. Eu vou cantar. Não precisa, Me deixa, Viviane. tá vendo? Então, assim, eu sabia que tinha menos uma. Então, eu precisava virar uma, pelo menos. Então, eu subi para virar uma cadeira. Eu levei um susto. Porque, assim, diferente do que vocês veem na televisão, vocês ouvem aquele barulho do botão, né? Pop, a Sim. cadeira virando. A gente não ouve. Na verdade, a gente nem enxerga, porque o estúdio é muito escuro. A gente vê as 4... A gente sabe que Um tem vulto, 4 né? cadeiras viradas, porque atrás de cada técnico tem uma plaquinha com o nome deles, né? Mas, e tem a plateia em volta, que também com a luz do estúdio você não consegue enxergar, porque tem uma luz de foco na tua cara, e a plateia tá com uma luz negra, então assim, você não consegue enxergar as pessoas aqui do seu lado, e você, o foco de luz, a câmera na tua frente, seja o que Deus quiser, né? Então, quando eu subi pra cantar, na minha cabeça eu tinha que virar pelo menos uma cadeira. Só que, quando eu comecei a cantar, eu já percebi que uma pessoa ficou em pé na plateia, assim, que tava bem na ponta do palco. E nisso que ela tava em pé, eu comecei a cantar pra ela. Quando eu voltei assim, já tinham se virado 2 cadeiras, que era do Teló e a da Gabi. E quando eu fui entrar no refrão, a Isa virou. Né? E quando chegou no final, que a cadeira vira, Lulu, por que eu não virei? Se eu fosse escolher o técnico simplesmente pela maneira com que conduziu a conversa comigo, eu teria escolhido a Gabi Amarantos. Porque a gente tem uma história de vida parecida. A Gabi, ela para quem não conhece a história da Gabi, procure saber, pelo amor de Deus, ela conseguiu chegar às grandes mídias com um clipe que ela gravou com R$2. Bom. Aí eu respeito muito. E por ser uma mulher preta,
por ter um corpo fora do padrão, ela recebeu muitas portas na cara. Ela é da onde, ela? Ela é da Amazônia. Mas ela não vem aqui no Rio, não? Vem, inclusive. Faz os campos pra trazer ela aqui no Conta Aqui. Inclusive, final de semana ela tá aí. Aí, pra ela vir aqui no Conta Aqui. Então, É meu mulherão. eu tinha... E a maneira com que... A Gabi foi na ponta do palco me buscar. Ela, eu vou apelar, mas você vai vir pro meu time. Então, o que faz você... Inicialmente, eu não fui pro time da Gabi porque eu e uma outra participante, que é a Mila Santana, que hoje é uma grande irmã que eu tenho, a gente se aproximou muito no hotel porque é uma curiosidade, né? Vão mais ou menos pro hotel 60 pessoas que foram selecionadas para a possível gravação das audições cegas. Por que possível? Porque são 12 participantes por time. São 4 técnicos. Logo temos... 60 pessoas. Vão um pouquinho mais de 60, no caso, né? 60... Tem aqueles de dupla, né? Na verdade, não são 60 pessoas. 12 com 4 são 48. Ou tô errado? Momento 12, matemática. 12, 12, aqui. 48. 48. Não são 60, 48. São 40. Você que me confundiu, hein? A ideia é essa. Enfim. Eu tô nervoso já aqui com você. Tem caminho para o final, já vi. Tá vendo ali? Tá nervoso, né? Tá vendo ali? Não manda calar a boca. Ó, finaliza lá, tá pedindo. Para de ficar falando. Inclusive, corta essa parte dos 60. Que Não, essa é a melhor parte. Eu sei fazer conta, ele que me confundiu. Que eu voltei Esse é o corte. Tanto que eu voltei pra fazer Não, a eu conta tô de novo. tentando entender. Davi, o me fundamento oferta dos 10 60, minutos aí, mas eu eram 12. termino. Me oferta 10 minutos aí, eu termino. Eu tentando entender qual é o quinto Eu vou ter que voltar, porque tem muita coisa Você pra falar. quer voltar? Eu volto. Porque tem que ficar claro aqui, Vivi. Até eu fiquei com vontade de fazer várias perguntas que eu tava lá fora. Você Que falou eu que não sou queria curiosa, participar. mas eu sou... É importante que fique registrado nesse Conta Aqui que esse menino tava com medo de vir aqui. Vou falar agora aqui. Ele tava receoso. A Eu palavra sou um não cara é que eu livre. gosto dele pra caraca, me amarro na dele. A gente não... Assim, eu não vou falar que Douglas era meu amigo porque ele é do The Voice agora, porque é caô. A gente se falava esporadicamente e eu sou um cara que, tipo assim... Eu não sei se eu vendo uma imagem de marrento, né? Mas eu sou um cara que eu acho Não é que que todo você mundo tem vem de imagem de marrenta, que quando você fala parece que você quer bater na gente. Sério mesmo? É. Grosso. Ih, conta aqui. Você concorda com ele? Você vai concordar com ele? Ah, com ela ele não vai falar que ele é doido. Sério mesmo? Parece que eu vou bater? Eu tenho esse jeito? Vou fazer o curso com o Vivi. Tu viu como é que o Vivi fala? Ela é toda, né? Toda lady e tal. vendo? Cheia do charme. Não viram Viviane de TP. Douglas, Até antes de ontem você cantar uma palhinha pra gente poder terminar, eu queria que Ih, não Magnólia... faltei um monte de coisa. Não, sim, eu queria que Magnólia... A gente tava batendo um papo hoje e a gente tem falado muito sobre essa questão de pessoas que aparecem na nossa vida pra fazer bem, né? Tanto na esfera amizade como profissional, né? Porque eu acredito de verdade que a Vivi não é só uma amiga, como é uma profissional que executa o seu trabalho e que faz com que você tenha resultados. Principalmente eu tinha que ter do meu lado hoje alguém que eu confiasse de olhos fechados. Não, mas ela Porque também o que tem mais competência. aparece... Não, assim, além da competência que eu já conhecia, porque eu trabalho com a Viviane há muitos anos, nesse momento em que aparece um monte de gente com proposta mágica, Proposta mágica tem várias. muita coisa. E a maioria é ladrão de sonho. Então, assim, eu precisava ter do meu lado alguém que eu confiasse 500%. E hoje a Viviane estar do meu lado também é uma maneira de eu devolver pra ela tudo que ela fez pra mim quando eu era o Zé Ninguém. Porque fazer o que a Viviane fez por mim é muito difícil você encontrar alguém que faça algo por você sem essa pessoa querer alguma coisa em troca. As pessoas estão acostumadas a ajudar a outra esperando o troco. Gente, a gente montou uma loja de make. a gente montou uma loja de maquiagem. A gente trabalhar pra se viver, né, amigo? Então, assim, Viviane é uma raridade. Isso é bonito, isso é bonito. É bonito a ação dela e o teu reconhecimento, que é uma coisa rara. Verdade. E aí, a Magnólia, ela faz um trabalho de ajudar muitas pessoas e que eu falei pra ela assim, hoje eu queria que você estivesse no podcast pra você falar um pouco do trabalho que você faz com as pessoas, entregando a ferramenta pra pessoa também mudar de vida. Na verdade, ontem a gente teve
uma imersão, vamos dizer assim, né? Uma meia imersão, porque foi só à noite. E a gente estava falando justamente disso, das pessoas que falam com as outras, que procuram ajudar, que dão conselho, que puxam e tal, mas que realmente não oferece uma ferramenta para mudar de vida. Realmente, assim, ela te dá uma chave, é você que dá a chave para ele, né? Você dá uma chave para ele, ele falou uma coisa que caramba, ela não deu só a casa, ela deu a casa com garfo e até a cama para dormir, que foi a expressão que ele usou. É justamente de você dar oportunidade para alguém com um caminho onde a pessoa vai conseguir realmente fazer a sua vida. Não é só uma palavra de motivação, não é só falar para você assim, olha, você é um bom cantor e tudo mais. Então, a gente faz um trabalho muito legal. E eu vou falar especificamente de um programa que a gente tem, que é o programa Pérolas, que é um programa onde a gente capacita mulheres. Porque o que a mulher moderna hoje quer? A mulher moderna, ela quer trabalhar, ela quer ganhar o dinheiro dela, entendeu? Ela quer ter uma carreira, mas ela não quer mais deixar que os filhos dela sejam cuidados por uma pessoa a vida toda, que ela saia a criança, que ela só veja a criança dormindo, né? E se sente culpada. Eu passei por isso. Eu passei muito por entendeu? isso. De ver meus filhos pequenos. E a minha sorte foi que, tipo assim, eu acordei. E essa oportunidade também chegou até mim. Então, a gente tem esse programa Pérolas, que é mais do que um incentivo. Quando a gente fala assim, olha, eu sou palestrante. E quando a gente fala assim, poxa, eu fui na sua palestra, eu saí de lá muito motivada. Você não sai só motivada. Você sai realmente com uma ferramenta na mão que você pode construir. Eu posso dizer que você pode construir realmente riqueza, que foi o que aconteceu, o que acontece comigo, com a gente, né, hoje. E é sobre isso que a gente estava falando, sobre a oportunidade que realmente transforma a sua vida. E a empresa da Viviane, que é uma grande referência hoje para os eventos públicos no Brasil, e na representação de artistas, como ela já disse, né, do mercado gospel e secular, e a Viviane, ela é referência no mercado que o império é masculino. Sim, ainda tem isso. É mais difícil, Viviane, para você, como mulher. Na verdade, eu recebo inúmeras mensagens. A gente já começa o seguinte. As pessoas me conhecem assim, eu fui modelo, eu trabalhei em TV, eu trabalhei também em emissora, só que assim, moradora de comunidade, bolsista, porque eu consegui fazer minha segunda faculdade, ganhando uma bolsa lá na Lagoa, e trabalhando no mercado onde quem impera são os homens. O empresariamento artístico são os homens. Eu tenho alguns cantores, além do EDG, o Senna, o Magno, que já foi vocalista do Disfarce, dentre tantos outros. E aqui no Rio, na verdade, exclusivamente a própria cantora gospel, a Natália Braga, que a gente faz um trabalho muito bacana. E alguns outros de prefeitura, como Matos, inúmeros. Só que assim, os caras chegam para mim e falam assim, então, deixa eu te falar, você sabe, né, que você vai ter dificuldade nisso, então eu posso te ajudar, porque eles olham a mulher como incompetente. A gente senta numa mesa, assim, uma reunião em que são vários homens, e o cara fala assim, tá, e que tem alguém com você? Não, eu e Deus aqui para resolver. Doideira, né? E na certeza de que muitas coisas, por exemplo, num processo de prefeitura, numa questão de uma avaliação musical e tudo mais, eu me garanto naquilo que eu faço. E eu já vi ele falar assim, eu quero falar com o dono da empresa. Eu quero falar com o dono da empresa. No meu caso, quem é o líder? Não, assim, e o líder sou eu. Não, assim, é cômico, porque exatamente isso. Aí quando vai falar, sento lá e falo, então, eu precisava falar com o dono. Tipo, oi? Eu já vi pior. Eu já vi pedirem pra ela mandar um homem, porque a pessoa não queria tratar os negócios com a mulher. Há pouco tempo, eu recebi assim, uma situação, por exemplo, uma pessoa na indústria, na verdade, do gospel, que pediu para que eu fizesse uma representação, um trabalho com os cantores dele no Rio de Janeiro, mas que deixou muito claro da seguinte forma, para essa pessoa, fulano, eu preciso só do seguinte, eu não quero que nada meu saia vinculado ao nome dela, porque eu não quero entender que eu fechei alguma coisa com ela, que foi ela quem fez. Porra. Uau.
Então, assim, tem muitas coisas que eu faço, tipo, quem compõe o outro assina, que eu ainda tenho que passar por isso, ou é assim ou não é. Pois é, eu já não passo mais por isso. Mas eu E no aprendi, fim, eu fiz e no isso. fim a gente ouve. Você trabalha com o quê? Né? Não, e um casal, por exemplo, assim, tem um casal de cantores aí, eu sentada com um determinado suposto pastor, eu me levantei porque eu aprendi uma coisa com meu Suposto pai. pastor é ótimo. Eu não preciso realmente me olhar. Além de tudo, também trabalho na área da construção civil, que impera quem são os homens. Então, a gente tem uma concreteira que é a VS Concretos, então foi eu fazendo propaganda. Né, a versão aqui no momento. Então, são homens. Então, já viu uma mulher também? Não, a mulher não pode saber sobre areia, aditivo, pode pedra, Brita 102. Então, Não, já aí mudou bastante o cara isso. falando e me humilhando, eu levantei e falei, olha, você pode ficar com a sua esposa como cantora, eu tô indo embora, porque com você rica eu não vou ficar, e sem você fome não vou passar, então tô indo embora. E hoje eu faço questão de algumas situações. Às vezes eu suporto, tolero e aceito algumas situações para não prejudicar, de repente, uma oportunidade que eu possa estar dando a um cantor. Uhum. Então, eu faço pelo outro, não por mim. Porque, para mim, no momento, graças a Deus, como profissional, isso para mim não vai ser tão relevante. A gente sofre, tá? Estávamos conversando e falando que nós somos, não estou te desmerecendo, mas nós temos que lutar muito mais. A pobre, favelada, mulher, né? Porque vem da comunidade. Isso é uma grande diferença, tá? Ele brinca e fala assim, ele fala assim, era loirinha, né? Veio da comunidade, mas era loirinha, não sofria nada. Falei, sofria. Por isso que eu falo que as mulheres têm que fazer jiu-jitsu, que elas vão tudo saber se defender. Eu fiz faculdade saber se defender. no local onde Vivi, eu preciso, desculpa, eu preciso... A gente vai fazer outro dia, né? Vai ser uma honra receber Ele você está aqui. procurando um meio educado de falar assim, Viviane, cala a boca. Não. Vamos descer, vambora. Não, eu quero que você venha aqui, mas antes da gente fechar aqui, você hoje tem uma agenda bem considerável. Graças a Deus, graças a Deus. Mas o DG hoje já tem o seu... É single que fala? Já tá sendo providenciado? Porque esse próxima vez já pode rolar nessa situação, ou não? Tá sendo assim, já tá tudo meio que encaminhado, mas ainda não pode. Não pode falar, mas pode gerar... Não, ainda não temos essa Porque eu trouxe um convidado aqui que falou assim, dá todo uma peça, que foi o Rabelo, e ele já tá fazendo o Mamma Mia lá, que é bacana, e quando ele veio aqui, ele já tava na parte de ensaio. Mas, cara, eu tô muito feliz. Eu acho que você tem que me trazer de volta antes do negócio sair, depois que sair eu volto de novo. Eu tô tão feliz que você gostou aí de você compra mais amendoim, tá? Gente, Não, você não, vai vai ser só Vai uva. ter uma caixa assim daquela. de uva já era. Só uva. Não é isso não. Vai ter uva com caroço, sem caroço. Se quer um porque, vinhozinho assim, também eu trago. Meu filho. Então tá bom. Vamos fazer o seguinte, eu vou combinar com a galera aqui, a gente vai fazer um ao vivo. A hora que você quiser. Tu aceita, Vivi? A gente ainda não fez nenhum conta aqui ao vivo e eu vou estrear o meu ao vivo com você. Porque assim, vai ter que ter o capítulo 2, que eu não falei um monte de coisa, gente. Então, beleza? Agora ele empolgou. Começa a falar, cara. Mas eu tô muito feliz que você aceitou esse convite. Sua generosidade, eu sei da tua correria. Vivi, obrigado pelo teu carinho, viu? Não há nenhum tipo de demagogia. E eu, de verdade, eu mandei uma mensagem pra você no direct e tudo aquilo que tá escrito é uma verdade. Quero teu sucesso, tua felicidade. Não há nenhuma prerrogativa religiosa no conta aqui. Eu sou um homem de fé e a minha fé é a minha fé. Inicialmente, quando você falou que eu tava com medo de vir aqui, eu até comecei com a Viviane pra entender direitinho como é que era, justamente por isso. Porque eu falei tudo que eu falei aqui porque eu me sentia vontade pra falar. Porque eu tô cansado de responder gente que me liga pra especular. Uhum. Que me liga literalmente pra querer saber de fofoca. Uhum. Então quer saber de fofoca? Vai... Manda um pix antes. Né? Não. Tem pagando. tem coisa que dinheiro não vale. Então, assim, eu fico irritado, porque, assim, as pessoas depois que veem você na televisão, e isso é uma grande verdade, pra quem um dia pensa em aparecer na televisão, vai passar por isso. Elas pensam que você sai de lá com uma mala cheia de dinheiro, que você virou milionário a partir do momento que você aparece na televisão,
E segundo, elas querem utilizar a tua exposição, a tua figura, de qualquer jeito, para tirar qualquer proveito que seja possível. O menor possível, quer se dar bem. Né? Então, assim, eu recebi muita ligação de gente me perguntando um monte de coisa, especulando um monte de coisa, querendo saber de um monte de coisa. E, meu amor, eu sei falar da minha vida. Eu sei te contar da minha história. Eu sei te contar quem eu sou. Quer saber dos outros? Pergunta pra ele. Isso Mas bem como bacana. tá fulano? Liga pra lá e pergunta. Sou Eu fui desse. cantar num lugar, sábado passado, que a pessoa se deu o trabalho de sair de casa pra ir lá e falar pra mim assim, queria ver a cara de fulano de tal. Eu falei, eu não queria não. Muito pelo contrário, eu quero que esteja muito bem, obrigada. Vivendo a vida que eu tô vivendo a minha. Sobre isso. Exatamente. Ponto. Já disse o poeta. E assim, isso Ado, é lado, legal lado, e a cada um gente no seu quadrado. já vou parabenizar pelo seguinte, a gente realmente não era um medo, mas é que a gente entende que não estamos aqui de forma alguma para quem já passou por lá tá envergonhando ou afastando pessoas. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que vai ser falado. Muito era pelo isso. contrário. Uhum. Que fica aqui bem claro. DG não pertence a uma instituição religiosa. Fé, cada um tem a sua. A minha fé, ela está firmada em Deus, que é a minha escolha de vida desde os meus 4 anos de idade, quando eu fugia de casa para ir para a igreja. Meus pais não eram crentes. Quem conheceu a igreja primeiro fui eu. E através de mim vieram meus pais e minha irmã. Então, a gente já parabeniza porque o programa é bem legal. Então, As perguntas são bem sensatas. E tem uva. Tem uva. Magnólia, se despede naquela câmera ali, Eu dá o seu comunicado, a galera quiser falar com você pra ter uma mudança de vida, principalmente a mulherada, como é que faz? e você Como que é quer faz? É só me perfume, que quer esse chamar, me negocinho que eu procurar ganhei. no Instagram, @magnoliamakerRJ, que eu conto pra você o que foi que eu fiz e como eu posso ajudar você a realmente a ter uma renda a partir da tua casa. Se você quer ajudar em casa, sei lá, construir 2, 3, 4, 5 mil, depende de você, procura que eu posso te dizer como é que você faz isso. Vivi? Galera, então me achar lá, Olha pra querem aquela me câmera, achar, ó. querem Olha pra me aquela câmera. achar lá no Instagram, vamos lá, todas as redes sociais, Vivi Freitas Show, tá? Então procura lá, tem muito artista, muita galera lá que procura, quer apresentar o trabalho, eu tô disposta lá, disponível pra estar assistindo, pra estar ouvindo cuidadosamente cada um, tá? E torço por cada um que tá aí na sua luta, tá? E a mulherada... Ponderamento, vamos pra batalha que a gente trabalha em dobro, mas a gente também tem reconhecimento. Eu vou ficando por aqui, DG vai cantar a palhinha da palhinha da palhinha da palhinha pra gente poder encerrar. Em breve, novo episódio do Conta Aqui. Eu espero que seja bem rápido, viu? Canta aí pra gente. Não finja que eu não tô falando com você. Eu tô parado no meio da rua. Engasguei com um amendoim. Esse é o corte! Esse é o corte! Eu tô parado no meio da rua. Eu tô entrando no meio dos carros. Sem você a vida não continua. Não finja que eu não tô falando com você. Ninguém entende o que eu tô passando. Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Valeu, gente! Até o próximo Conta Aqui!